Oi, hoje eu vim falar de um livro que a minha maior motivação para lê-lo foi a série Bates Motel. Se você conhece Bates Motel, você tem noção de que eu estou falando do livro Psicose. Ano passado, em 2015, no mês do horror, eu fiz uma lista de filmes clássicos que eu queria assistir naquele tempo e até o momento eu não tinha assistido, sei lá por quê, medo, sei lá, falta de coragem, vontade, enfim. Entrei no clima do mês do horror, vi alguns filmes clássicos e um dos filmes clássicos que eu vi foi Psicose, aí o grande sucesso do Alfred Hitchcock, que é um filme de 1960, um filme antigo, preto e branco, e que naquela época, eu não sei agora mais, mas se tiver eu vou deixar confirmado aqui embaixo, estava disponível na Netflix. Então eu assisti o filme. Olha, não fiquei com medo, não tive medo, eu sei da importância desse filme, né, para a história do cinema norte-americano, para a história dos clássicos aí de terror, mas não foi um filme que naquela época eu achei tão fantástico assim, naquela época que eu digo em 2015, né. Fora que eu super estranhei o fato de ser preto e branco, de ser um pouco lento, de ter uns cortes estranhos, porque naquela época era assim algo muito moderno, mas pra gente hoje em dia não é tão moderno assim, não é verdade? Então eu não gostei muito do filme. Só que em seguida a Netflix me sugeriu a série Bates Motel, que é um prólogo contemporâneo de Psicose, né? Bates Motel, ela conta a história dos personagens principais, digamos assim, de Psicose antes dos acontecimentos de Psicose. Deu pra entender? E acontece que eu gostei muito da série, muito mesmo. E ali naquele final de tarde de um sábado eu acabei maratonando a primeira temporada, se não me engano 10 episódios. E eu amei demais. E aí eu fiquei com muita vontade de ler o livro, porque assim, se eu gostei daquela história ali, eu ia gostar assim da original. Talvez não pelo filme, mas quem sabe pelo livro. E acabou que eu ganhei de presente de um amigo secreto literário com a galera do Instant Talk Bookers ano passado esse livro maravilhoso aqui, nessa edição linda da Dark Side Books, que tem algumas fotos do filme no final, inclusive essa é uma cena muito clássica, todo mundo conhece, todo mundo já viu por aí. E eu fiquei muito mais empolgada com a leitura do livro do que com o filme. E pra falar do filme, a gente também tem que falar do livro e vice-versa. O livro ele foi lançado em 1958 por Robert Bloch. Ele se inspirou no caso de um psicopata real que existiu mesmo em 1957. Ele, na época, chocou a sociedade por conta do tipo de crime que ele cometia. Ele decapitava, né, os corpos. E ele tinha também uma mania estranha de invadir cemitérios e exumar corpos para pegar pedaços de corpos humanos para criar objetos e troféus para deixar em sua casa como enfeite. Então foi uma coisa que chocou muito a sociedade daquela época e acabou inspirando o Robert a escrever Psicose. Acabou que o Alfred adquiriu, né, os direitos do livro para poder fazer um filme. Reza a lenda aí que ele também comprou todas as cópias que estavam à venda do livro, para que as pessoas não comprassem o livro e não soubessem o final da história, porque ele realmente queria fazer um sucesso, ele queria chocar as pessoas com o filme Psicose. E acabou que sim, o filme Psicose revolucionou o mercado cinematográfico norte-americano, revolucionou principalmente o nicho, né, de filmes de terror, por deixar de lado seres estranhos e monstros e focar em dramas e no terror psicológico, né? Então, o Alfred e o próprio Robert, eles estavam explorando o lado de terror e o lado de horror do ser humano. E foi isso aí que fez com que o filme fosse um grande sucesso naquela época. E até hoje o filme inspira tantos outros filmes, né, do gênero terror psicológico nos dias atuais e todos os outros que vieram depois de Psicose. E aqui no livro Psicose tudo começa quando a jovem Mary está fugindo, né, da sua cidade por conta de um roubo. Ela acaba roubando um dinheiro que foi entregue para ela fazer um depósito, ela não vai fazer esse depósito e resolve fugir com o dinheiro. E aí no meio do caminho aí dessa fuga ela resolve parar em um hotel de beira de estrada, que é o Bates Motel, justamente o motel em que Norman Bates, nosso personagem aqui principal da história, é o proprietário. E aí nós temos dois fatos importantes, né, dentro desse livro aqui, Psicose. Nós temos a história de Mary, né, que é uma jovem que roubou um dinheiro e que vai ser procurada pela polícia, que vai ser procurada pela família. E temos a história do Norman Bates,
que é um sujeito solitário, um sujeito que tem problemas de relacionamento, e um cara meio estranho e que é dono desse motel que a Mary foi para lá para pernoitar. Mas acaba que Norman, ele toma todo o espaço da trama aqui do livro, porque quando a Mary chega lá, ele acaba se interessando por ela, ele acha uma jovem bonita, uma jovem atraente, começa a conversar com ela, puxar assunto, e aí no que eles vão conversando ali naquela noite, a gente acaba descobrindo algumas coisas do próprio Norman Bates. O porquê que ele vive ali naquele lugar, o porquê que ele é um sujeito calado, introspectivo. E ele fala muito também sobre a mãe dele, a relação que ele tem com a mãe, que é quase uma relação meio que de devoção. Ele tem uma devoção muito grande pela mãe e muito respeito, mas ao mesmo tempo também a mãe, ela é uma figura muito opressiva, muito protetora. E ele acaba passando isso nos relatos, né, que ele faz sobre a vida dele pra Mary. E essa figura da mãe também é uma figura muito importante aqui no livro, porque o tempo todo ela vai aparecer de certa forma, porque ela é uma influência direta na personalidade e no comportamento do Norman. Norman é daquele jeito por conta da criação que ele teve, né, da mãe dele, e por conta do tipo de relacionamento que existe entre mãe e filho. Então é uma relação meio estranha. A Norma, ela tem um tipo de criação muito opressora, ela tem algumas ideias muito tradicionais e arcaicas e preconceituosas, do tipo de que mulher não presta, de que sexo é pecado, uma coisa bem assim. E o Norman absorveu tudo isso, e quando ele tá ali com o Mary conversando, ele acha que deve conversar, que deve se dar aquele momento, mas ao mesmo tempo ele acha que tá fazendo algo errado, que ele tá indo contra a criação que a mãe dele deu, inclusive que ele vai acabar chateando a mãe dele e que a mãe dele pode tomar alguma atitude mais drástica ali em relação àquela conversa que ele tá tendo com Mary. O próprio nome, né, do livro, e assim, muita gente já conhece a história, sugere algo. O Norman, ele tem problemas psicológicos. A gente vai descobrir ao longo da leitura que tipo de problemas são esses. A gente vai descobrir mais ou menos, né, o porquê que ele tem esse tipo de comportamento. E a gente vai descobrir também um pouco mais sobre essa relação dele com a mãe. E a gente também vai aí ficar em volta, né, junto com a irmã e com o namorado e com a polícia, do desaparecimento de Mary. Porque Mary vai acabar sendo dada como desaparecida, né, porque ela deveria encontrar com o namorado e com a irmã, e acaba que ela não encontra, então ela é dada como desaparecida. Muita gente conhece essa história de psicose, muita gente conhece a história de Norman Bates por conta do filme, mas eu acho que a leitura do livro tem sim o seu suspense, tem a sua própria carga de terror psicológico. Quando a gente passa de uma mídia para outra, a leitura e o olhar é bastante diferente, as sensações são diferentes. E é muito interessante também você ter contato, se você for fã do filme, você ter contato com o primeiro olhar sobre a história de psicose, que o primeiro olhar, sem dúvida, é o olhar do Robert. Foi da cabeça dele que saiu a história de psicose, então eu acho que a gente sim deveria dar uma chance à leitura do livro. E se por acaso, sei lá, você era uma Jennifer e não tinha se arriscado ainda em ver o filme, segura a onda, não vê o filme, leia o livro primeiro. É um tipo de suspense que você vai imaginar coisas e talvez, se você, por algum acaso, vive em uma bolha que na sua bolha não há nada de terror e há pouco de cinema de terror também, você não tem noção nenhuma dessa história, eu acho que você vai se surpreender com o desenrolar e com o desfecho dessa história, porque realmente é uma história muito surpreendente quando você não conhece o final. Eu queria não ter assistido o filme antes, mas eu acabei assistindo e tudo bem, porque a leitura do livro foi bastante proveitosa. E só pra falar mais um pouquinho sobre a série, que foi o que realmente me motivou a ler o livro. A série, como eu já falei, é um prólogo contemporâneo, né, do livro Psicose, então a gente vai conhecer a infância, a adolescência e a juventude de Norman Bates. E também vamos conhecer um pouco da história de Norma Bates, que é a mãe de Norman. Então a pessoa que influenciou totalmente a personalidade do Norman Bates vai estar presente na série, então é muito interessante a gente acompanhar o crescimento, o nascimento, né, na verdade,
serial killer sociopata, que é o Norman Bates, e a gente saber quem é Norman Bates. Óbvio que, assim, não é uma história escrita pelo Robert, é uma história que tem os seus próprios produtores, mas é uma história que faz totalmente sentido pra quem já conhece o final dela. Então é um caminho que é bem legal você acompanhar. E a série já tá chegando na 5ª temporada. Quando ela chega na 5ª temporada, ela chega aos eventos desse livro aqui. Então é muito interessante, de verdade, você acompanhar a série, você saber tudo o que aconteceu antes desse livro Psicose. A série passa dia de segunda-feira às 22 horas no Universal Channel. E caso você tenha Netflix e quiser maratonar, tem disponível 3 temporadas da série. Só não tem a mais nova, que é a 4ª, a 5ª ainda tá em gravação. E eu super indico de verdade, gente, a leitura desse livro. Indico a série e indico o filme também. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, espalhe por aí, eu vou ficar muito feliz. Eu te encontro no blog e no próximo vídeo. Um beijo e até mais.